Pessoal, boa tarde. Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, o futebol e suas histórias. Meu nome é Diego Ambrosini, estou aqui acompanhado ao meu lado do meu companheiro Delber Avelar. E hoje, Delber, vamos conversar sobre um tema importante no futebol brasileiro, não é verdade? Vamos falar dos húngaros. Boa tarde, boa noite, bom dia para todo mundo. Bom dia, Diego. Bom dia. A gente preparou um episódio hoje que é produto de uma investigação de arquivo que leva já alguns meses, um par de anos, sobre um húngaro em particular. Nós vamos falar um pouquinho do que é a cultura húngara do futebol. Vamos mencionar dois dos húngaros que são mais conhecidos na história do futebol brasileiro, o Dori Krüschner, que treinou Flamengo e Botafogo em 36, 37, e o Bela Gutmann, que treinou São Paulo, campeão paulista de 57. Mas boa parte, um bom naco do episódio vai ser dedicado a uma outra figura, muito menos conhecida, Jenő Medgyessy, conhecido no Brasil como Marinetti, ou Eugênio Marinetti. Agora a gente vai falar dos húngaros, mas isso pode espantar um pouco o pessoal, né? Quer dizer, geralmente a gente tem um pouco essa ilusão de que o futebol brasileiro, ele nasce nas praias do Rio de Janeiro ou na várzea aqui em São Paulo, e a gente menospreza um pouco a influência em vários momentos da nossa história da cultura estrangeira também, né? Isso, o pano de fundo desse episódio é um desconforto que a gente tem com uma certa historiografia nacionalista do futebol brasileiro que conta a história do futebol como se a chegada dos britânicos fosse a última contribuição estrangeira para o futebol brasileiro. A gente tem uma história muito nacionalista que basicamente conta a história dos pioneiros britânicos, né? Charles Miller, Oscar Cox, etc. Harry Welfare no Fluminense, no Fluminense. Né? E aí, depois da chegada dos ingleses, o futebol brasileiro se desenvolveu autóctona e endogenamente, só como produto dos quitutes da nossa mestiçagem. Às vezes, algumas pessoas também reconhecem também a contribuição de alguns sul-americanos, né? Isso. O Plateiro, no Vasco de 23, o uruguaio, o Fleitas Solis depois, paraguaio, Otto Glória. Todos esses apareceram muito depois. Sim. Né? Hoje a gente vai falar de um sujeito que aporta no Rio de Janeiro em 1926 e é uma figura decisiva, muito influente no futebol brasileiro, de 1928, 29 até 1933. É um quinquênio decisivo para o futebol brasileiro e não é exagero dizer que o Marinetti é a principal figura em termos de influência no jogo naquele quinquênio que vai de 29 a 33. Agora, Hungria, né? Quer dizer, hoje em dia a Hungria não é mais um país tão importante no futebol. Já foi o centro do mundo no futebol, né? Sim. E a gente tem os dois nomes que você mencionou no início, né? Que geralmente são citados. O Dori Krüschner, que passa pelo Flamengo, a gente em algum momento mais adiante a gente vai falar em outro episódio, né, dele, a importância dele para a chegada do WM no Brasil. E o Bela Gutmann, que não apenas no Brasil, mas na Europa também, né, depois tem uma longa carreira no Benfica, uma importante passagem pelo Benfica, que foi também central no desenvolvimento do 4-2-4, já na década de 50. Né? Mas de onde é que vem essa importância da Hungria nessas primeiras décadas, na primeira metade do século XX? Né? O que tinha de diferente lá? O que tinha de diferente na escola Hungria, do Danúbio, né? Já na última década do século XIX, a Hungria é importante, vai se formando na Hungria, com a chegada do futebol na Hungria, vai se formando uma cultura de cafés. O futebol era discutido na Grã-Bretanha no pub, ou seja, todo mundo em pé, com o pint de cerveja. Na Hungria se desenvolve uma cultura um pouco diferente. E aí nós temos dois clubes que é importante que sejam mencionados. O MTK, a sigla designa o Círculo de Fisiculturistas da Hungria. O MTK era um clube muito de classe média, muito associado inclusive aos judeus da Hungria. Nesse momento, final na última década do século XIX,
Há 190 mil judeus em Budapeste. Os judeus perfazem 25% da população da Hungria. E, por outro lado, o Ferencváros, que é um clube cujo nome tem origem alemã, que está muito mais associado à classe trabalhadora, mas ambos jogam um futebol que não é inglês. Ambos jogam um futebol já baseado na cultura de passes que vem da Escócia. Essa parte é interessante, porque no início do futebol na Inglaterra, basicamente o futebol era um futebol de chutão, que vai caracterizar até muito tempo depois também o estilo inglês de jogar, né? O chutão e a carregada, né? A carregada individual o- com o drible, que o que eles chamavam de drible era, na verdade, a trombada, né? Sim, A carregada individual e a trombada. Chega na Hungria um sujeito importantíssimo que depois todos os grandes técnicos húngaros reconhecem como o pai do futebol húngaro, que é o Jimmy Hogan, que era inglês, né? que era inglês, Mas mas de ascendência irlandesa, católico, e que levou à Hungria o futebol de passes. que era da tipicamente escocês. escocês, Então né? ele é um inglês de ascendência irlandesa que leva para o Danúbio o futebol escocês. Tem uma amizade que se desenvolve aí entre Jimmy Hogan e Hugo Meisel. Hugo Meisel é um austríaco que formou o grande time da Áustria, que seria conhecido como Wunderteam. O Meisel convida o Jimmy Hogan para treinar o time da Áustria para as Olimpíadas de 1916. Ele começa esse trabalho em 1913, estoura a Primeira Guerra Mundial. O Jimmy Hogan é inglês, está na Áustria, ele é cidadão de uma potência inimiga, ele é encarcerado, sai dali e, por trâmites diplomáticos, ele consegue ir para Budapeste. E aí ele leva o futebol escocês de passes para a Hungria. Ganha com o MTK as ligas de 16, 17, depois 17, 18. Tem um período em que as coisas não dão certo para ele na Inglaterra, ele volta depois para a Hungria. E pelo Jimmy Hogan passam todos esses grandes treinadores que influenciam o futebol sul-americano. Então, o Kushner e o Gutmann foram jogadores dele. Ele era técnico do MTK. Exatamente. O Kushner é conhecido como o grande centro-médio do MTK no período pré-guerras, né? Ele coincide ali com Robertson, que é um primeiro escocês, esse sim, escocês de verdade, que chega à Hungria. Imre Rischel, que seria importantíssimo o Rischel também, sim. Para o futebol argentino. Argentina e para o Uruguai, né? E dessa cultura gerada pelo Jimmy Hogan, pelos cafés de Budapeste, pelo jogo envolvente de passes do Danúbio naquele momento, aparece a figura que é o nosso foco de hoje, que é o Marinetti. Mas o Marinetti não jogava no MTK, né? Ele jogava no Ferencváros, que era o principal rival né? do MTK. O MTK começa, depois da Primeira Guerra, a ser mais e mais assediado pelo antissemitismo e muda o seu nome em 1926 para Hungária. Exatamente para tentar ressaltar, digamos, as raízes nacionais do time. A grande discussão entre o Meisel, o cara que concebeu o Wunderteam, e o Hogan, não era qual esquema tático deveria ser usado. Os dois estavam contentes com a pirâmide. Naquele momento, com o 2-3-5. Vamos lembrar nossos ouvintes, espectadores, que naquele momento todo mundo jogava 2-3-5. 2 zagueiros, uma linha média de 3 e uma linha de 5 atacantes. Mas o Hogan e o Meisel começam a conversar sobre a necessidade de trocas de posições. Então, uma parte só. O 2-3-5 ele vem desde o fim do século XIX, mas tem a famosa mudança na regra do impedimento em 1925, que a partir daí, na Inglaterra, se estabelece o WM. O WM. Né? Que depois vai se expandir por outros lugares. Mas, então, nesse momento, o WM ainda não chega na Hungria. Não, né? não tem WM, está todo mundo jogando na pirâmide. Certo. Só que a ênfase ali do Jimmy Hogan era: vamos passar a bola com mais velocidade. Certo. E vamos trocar de posições. Então também tem a ideia da fluidez. A ideia da fluidez. E é essa cultura que gera o Marinetti. Jenő Medgyessy chega ao Rio de Janeiro em 1926. Em maio de 26, há uma reunião da diretoria do Botafogo que decide
ofereceu o cargo de técnico para esse recém-chegado húngaro. As informações sobre o Marinetti são recolhidas por mim, pelo Diego também, na imprensa, nos livros poucos que existem sobre futebol húngaro. Contei com a ajuda de muita gente, Flu Memória, nós vamos depois nos agradecimentos citar todo mundo, mas não se sabe muito bem por que esse cabra veio para o Brasil. Então, sabe-se que há um êxodo de gente ligada ao futebol, porque o antissemitismo naquele momento já estava pegando pesado. Você citou os livros que existem sobre futebol húngaro, aí você está com um deles. Estamos aqui com um deles, que é o livro do Jonathan Wilson, The Names Heard Long Ago. Um dos maiores jornalistas, né, de história do futebol. Escreve para o Guardian. Né? Escreve para o Mas Guardian. O Wilson, ele pouco cita o Marinetti. Pouco cita o Marinetti. A informação que a gente levantou aqui é uma informação levantada em primeira mão, com os arquivos, com os documentos da época, etc. Então vamos falar um pouquinho do Marinetti. Sim, então ele chega no Rio, a gente por enquanto não sabe exatamente nem como nem porquê, né? Exato, nem como nem porquê a gente sabe. Ele está fugindo do antissemitismo muito provavelmente. Sim, isso é o mais provável. Né? Como a maioria dos técnicos húngaros naquele momento. Era uma cultura muito judaica, a cultura de futebol de Budapeste. O que a gente sabe é o quando, né? Então ele a gente sabe o quando. Ele chega em 26, começa a treinar o Botafogo. No Botafogo. E aí a gente tem uma imagem do Marinetti com o time do Botafogo, que é logo depois de uma vitória que tem muita repercussão na imprensa, que é uma vitória de 5-3 sobre o Flamengo. No Flamengo, sim. Que era o favorito nesse jogo. Uhum. Já em 26 para 27, você começa a ver na imprensa brasileira algumas referências a como os times do Marinetti jogavam. Porque quando ele chega no Brasil, ele é um desconhecido. Ele é um desconhecido. Ele é um completo desconhecido, ninguém sabe quem é, Medgiese. Tanto que tem a questão do nome, né? Que era muito comum. Medgiese é um nome difícil, né, de falar para os brasileiros, então passaram a chamar ele de Marinetti. Exato. Né? E ele adota o nome. Ele adota, fica com o nome. Fica com o nome. E de 26 a 27, ele treina o Botafogo. O que caracterizava realmente, o que começa a destacar os times dele, o time dele, no caso o Botafogo, é essa questão do preparo físico. Do preparo físico. Né? Eles começam a notar que vários dos times do Marinetti, isso vai acontecer depois com o Fluminense, vai acontecer com o Atlético Mineiro, vai acontecer com o Palestra Itália e vai acontecer com o São Paulo, que são os times brasileiros que ele treina. As viradas são constantes. Os times do Marinetti viram jogos no segundo tempo. No segundo tempo, né? Ele passa por muitos times diferentes, né? Passa por muitos times. A saída dele dos times, pelo menos em 2 casos, está associada ao fato de ele não ter carta branca para controlar tudo. E essa é a primeira coisa que o Marinetti introduz no futebol brasileiro, por mais pesquisa de arquivo que a gente faça antes da chegada dele, não há muita referência a um técnico de futebol que queira ter carta branca. O que o Marinetti queria dizer com carta branca? Ele queria controlar como e quando o time treinava. Como e com quais exercícios o time iria se preparar. Qual a dieta que os jogadores deveriam seguir, o que era um conceito muito novo. E até significativo, você está com a camisa do Chile hoje, que é um grande representante disso atualmente, contemporaneamente, é o Marcelo Bielsa, né, que foi técnico do Chile. Isso. E que tem a mesma perspectiva. A mesma perspectiva. Ele é O Marinetti é, até onde a pesquisa de arquivo nos levou, o primeiro técnico brasileiro nesse sentido completo da palavra. É o sujeito que quer determinar o aquecimento, a preparação física, a dieta, o calendário, os times de jovens do clube, etc. Ele não ganha o título de 26 com o Botafogo, mas termina muito bem aquele campeonato e em meados de 27 ele assume o Fluminense. Que também a gente não sabe muito por que ele acabou saindo. Né? Exatamente, o porquê, quais foram as causas, se ele se demitiu ou se o demitiram, tudo isso é meio vago pelo que a gente tem nos arquivos. Mas no Flu ele já chega arrasando. Né? Arrasando. O Fluminense do Marinetti ganha as 10 primeiras partidas. No caso do Fluminense, a gente tem um arquivo muito melhor, porque está tudo lá no Flu Memória, vai o meu agradecimento para toda a turma do Flu Memória. A gente tem várias fotografias dos anos de 27
e 28, em que o Marinetti está tirando fotos com o time do Fluminense, ele sempre com um suéter quadriculado. O pessoal vai ver as fotos, a gente vai colocar. Esse suéter é muito engraçado, né? Porque ele está no calor do Rio de Janeiro. Exato. Né? Agora estamos vendo os europeus reclamando do calor, o Marinetti não tinha esse problema, né? Tá sempre com esse suéter quadriculado Isso. e tranquilo ali junto com as equipes que ele treinou, né? Exato. No Fluminense há várias imagens que persistem. No Fluminense ele ganha o torneio início. O torneio início. De 27, que é o título. Os tricolores que estão vendo o programa vão se lembrar. Esse é o título que o Fluminense depois resolve devolver como uma marca de fidalguia, porque o próprio Fluminense descobre que havia registrado um jogador de forma irregular. Então esse é o título que o Marinetti conquista no Fluminense. E em 28, também por motivos que a gente desconhece, ele vai parar em Belo Horizonte. Porque ele fica no Flu entre 27 e 28. Isso. Ganha esse torneio início, mas depois não ganha o Carioca, né? Não ganha o Carioca. Apesar de ter... A gente estava com os números aqui, ele perdeu apenas 3 partidas, se não me engano. Exato. Né? Mas o Flamengo acaba sendo campeão. Né? Essa é uma constante nos trabalhos do Marinetti. Existe, nos campeonatos que ele disputou, uma tendência a que as suas equipes percam um pouco de energia no final do campeonato. Provavelmente cansadas, com o ritmo físico intenso que ele impunha. A gente vai ver aqui ao longo do episódio, ele não ganha outro título no Brasil. No entanto, todos os times que ele treinou foram subsequentemente campeões. E na maioria dos casos, bi ou tricampeões, depois que ele sai. Ele deixa um time montado, feito, armado. Isso vai acontecer no Galo, vai acontecer no Palestra Itália, vai acontecer no São Paulo. Então aí, em 29, ele acaba chegando em Belo Horizonte, né? Em 28. Em 28 ele está em Belo Horizonte. Ele treina o Galo em 2 oportunidades, de 28 para 29 e depois de 30 para 31. Nesse período aí acontece... No Galo ele também ganha o torneio início. Também ganha o torneio início. Tem goleadas assombrosas de 9-0, 7-0. Ele tem um histórico tremendo no Galo. Ele tem 35 vitórias, 12 empates e só 6 derrotas. É avassalador. No Galo, ele burila e desenvolve o que seria depois conhecido como o maior ataque da história do clube, que é... O trio maldito. O trio maldito, né? De Jairo, Saíde e Mário de Castro. As conquistas dele no Galo, apesar de não terem levado a nenhum título, são muitas. Sob a batuta do Marinetti, o Galo tem a primeira vitória de um clube mineiro sobre uma equipe estrangeira. O Vitória de Setúbal, né? Vitória de Setúbal. Que estava em excursão no Brasil. Que estava em excursão no Brasil, vai a Belo Horizonte, perde de 3-1. Muito provavelmente é o Marinetti que dirige o Galo na vitória sobre o Corinthians. Na inauguração do estádio Antônio Carlos. Na inauguração do estádio Antônio Carlos. Em 1929, 4-2. Né? O Galo inaugura o seu estádio, Antônio Carlos, ali, para quem conhece Belo Horizonte, onde fica hoje o Shopping Diamond, esse shopping que o shopping que foi vendido que agora. O Galo né? recentemente vendeu. O Galo vence por 4-2, o que era um grande acontecimento. Não era comum que equipes de Minas Gerais derrotassem os times do Rio, né, em geral. Sim. Mesmo Bangu, São Cristóvão, quando jogavam contra os times de Minas, ganhavam. E em 29, o Marinetti produz, digamos, o seu primeiro grande impacto na história do futebol brasileiro, né? Mas depois que ele sai do Galo, então ele vai para São Paulo. Vai para São Paulo, né? E vai treinar o Palestra Itália, vai hoje em dia o Palestra o Palmeiras, Itália, né? E em 24 ele organiza um grande evento. 29. Em 29 ele organiza um grande evento, né? Sim, aí a excursão do Ferencváros, que era o clube que ele tinha defendido quando jogador, né? Exatamente. Ele tem os contatos com o Ferencváros, ele é o organizador dessa gira, dessa turnê do Ferencváros pela América do Sul, né? Na verdade, que era uma coisa relativamente comum na época, Sim. né? Essas turnês dos times. Hoje em dia a gente não tem muita
dimensão do que era isso, mas eram jogos muito importantes e levados muito a sério, né, pelos times que viajavam. Exatamente. Né? Então, muitos Agora, times... essa visita do Ferencváros, a imprensa, pelo menos o trabalho de arquivo nos diz que ela teve muito mais impacto que as outras. Sim. No mesmo ano de 29, para vocês terem uma ideia, o Chelsea, hoje gigante do futebol inglês, mas que na época era um clube da segunda divisão, né? Visita o Brasil, mas já era um clube importante. Era um clube profissional. Profissional. É bom lembrar, né, que o futebol brasileiro ainda era amador. Amador, embora, claro, o chamado amadorismo marrom, né, que os jogadores acabavam recebendo por baixo do pano, né, mas ainda não era o profissionalismo oficialmente. A gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Né? E o Bolonha... O Bolonha italiano também. Também visita o Brasil em 29. E o impacto na imprensa nem se compara com o impacto da visita do Ferencváros. Vamos falar um minutinho dessa visita, porque ela é muito importante. O Marinetti organiza a visita. O Ferencváros é com frequência designado na imprensa como os profissionais. Sim. Porque o futebol húngaro já era profissional. O futebol húngaro se profissionaliza em 1925, 26, por ali. O Ferencváros ganha o seu primeiro jogo. Só para fazer um resumo, né? Um total de 6 jogos no Brasil. Isso. 6 jogos também, na verdade, 4 em Buenos Aires e 4 em Montevidéu. Eles também passam ali pelos 2 países do sul, né? Mas no Brasil, primeiro eles jogam 5, sendo 2 em São Paulo e 3 no Rio. Isso. Né? O primeiro é em São Paulo, que eles vencem, né, por 2-1 contra esse combinado ali paulista, né? Exatamente. Já vencem no primeiro jogo, eles empatam no segundo jogo com a América do Rio. Aí já no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. E o terceiro jogo, no primeiro tempo, eles abrem 3-0 com a seleção carioca. Contra a seleção carioca. Exatamente. Sim. E aí as fontes diferem. As fontes brasileiras falam de uma grande reação brasileira no segundo tempo, que empata o jogo em 3-3. E as fontes húngaras falam de uma visível intimidação do juiz no intervalo, pancadaria de jogadores brasileiros, jogador brasileiro chutando o goleiro caído com a bola, e muita revolta dos húngaros, etc. Provavelmente as fontes húngaras estão corretas, porque o Brasil estava, naquele momento, levando um baile de bola do Ferencváros. Levou 3-0... no primeiro tempo. E aí empatou 3-3 no segundo tempo. Em todo caso, não vamos passar por todos os jogos, não. Mas... Tem uma curiosidade no jogo contra o América, que a gente não mencionou, que foi a primeira vez que eles jogaram com holofotes à noite. Isso. Né? Então, só uma coisa. Foi um jogo que terminou em 1-1. 1-1. O América Carioca. Também as fontes húngaras reclamam de arbitragem nesse jogo. Em todo caso... Mas depois desse jogo contra a seleção carioca, eles jogam contra a seleção brasileira. Quer dizer, já com um time formado por paulistas e cariocas. Que aí a seleção acaba vencendo, né? Por 2-0. Nesse jogo, nessa excursão... Rio, né? Também no Rio. Nessa excursão, tem um destaque importantíssimo, que é uma partida que, aí sim, as fontes húngaras reconhecem que o time brasileiro venceu muito bem. Que aí eles voltam para São Paulo nesse jogo. E venceu com méritos, né? Que é o Palestra Itália, que vence o Ferencváros por 5-2. E o Marinetti era técnico do Palestra Itália nesse momento. Né? Exatamente. Esse é o detalhe. Quer dizer, o time brasileiro que vence o Ferencváros, limpo e na bola, segundo todas as fontes, é o Palestra Itália, treinado pelo próprio Marinetti. Ele gostava muito de ficar aqui em São Paulo, porque era a cidade em que havia uma comunidade húngara, né, com a qual ele podia se relacionar. E esse jogo tem, para os palmeirenses que estão nos vendo, várias importantes fatos sobre esse jogo. Como vocês podem ver aí na imagem, é um jogo em que o Palestra joga com camisas azuis. Acho que é a única vez... Uma das poucas vezes que o Palestra Itália atua com camisas azuis. O Marinetti já não está com aquele suéter surrado que ele usava no Rio. Agora está de terno, né? Está de terno, com um lenço na lapela, como uma espécie de embaixador. É importante lembrar que, na chegada, o impacto disso na imprensa brasileira é tal
que na chegada deles, que é o primeiro porto que eles vão realmente chegar e aportar é Santos, mas eles passam pelo porto do Rio de Janeiro. Nós vamos E mostrar essa passagem vamos mostrar essa imagem também, né? gera uma enorme festa no Vira porto do notícia, Rio, o vira simples notícia fato deles chegarem, né? de primeira página no Diário Carioca, que é a chegada do Ferencváros. Muito bem, essa turnê tem um grande impacto no futebol brasileiro. O Palestra ganha um troféu. Sim, vamos mostrar também essa imagem, né? Até hoje guardada. Está lá ali guardada, inclusive no vai o meu estádio. agradecimento para toda a turma de historiadores da sala de troféus e fotografias da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele sai do Palmeiras pela primeira vez e volta para BH. Aí também a pesquisa de arquivo é nebulosa, ele treina o Galo de novo. Por mais um período, em né? 30 e 31. Ele, de novo, não conquista títulos no Galo, mas ele prepara o que seria o time bicampeão mineiro logo depois da sua saída, em 32, 33. Agora, no Palmeiras, ele também acumulou 21 vitórias em 34 jogos. Exatamente. Né? E ele deixou como legado no Palmeiras o time que seria tricampeão, 32, 33 e 34. O Palestra Itália é o tricampeão. Né? Vamos falar o nome correto. O nome correto. O Palestra Itália é o tricampeão paulista daqueles anos ali, de 32 a 34. É também um time montado pelo Marinetti. E aí, nesse momento, Diego, tem que ressaltar aqui que nesse momento a imprensa já fala muito da forma como os times jogam. Aí já dá para ter uma ideia melhor. Claro, tudo isso aqui a gente está inferindo a partir de notícias textos de escritos. Claro. Né? Mas a imprensa ali ressalta com frequência. A linguagem é um pouco floreada. O jornalismo de futebol dos anos 20, começo dos anos 30, é muito floreado. Né? Então, extraindo ali daquele floreio todo da linguagem o que teria sido uma descrição do jogo mesmo, dá para dizer que o Marinetti trouxe para o futebol brasileiro um jeito de jogar baseado naquilo que a gente depois chamaria de ultrapassagens, triangulações, produção de terceiro homem, né? O que a gente chama hoje de terceiro homem, que é aquele que se desloca não para criar um ângulo de passe com o jogador que tem a bola, mas para criar um ângulo de passe com o jogador que ainda vai recebê-la. Sim. Né? Esse tipo de jogada... Troca de posições. Trocas de posições. As trocas de posições eram um tema constante das conversas. Lá atrás, entre Hugo Meisel e Jimmy Hogan, certamente se filtraram para a cultura de futebol de passes que se jogava no MTK e no Ferencváros, e isso se manifesta visivelmente nas referências que a imprensa faz aos times do Marinetti. Então, no fundo, quer dizer, muito do que depois vai caracterizar, né, o estilo brasileiro de jogar futebol e que vai se consolidando aí na década de 30, tem muita influência do Marinetti, né? Muita, E do estilo húngaro de jogar. Do estilo húngaro de jogar. Da escola danubiana. Né? Em 31, antes da gente passar para o último capítulo aqui do episódio, em 31 há uma outra excursão do Ferencváros. Do Ferencváros, mais uma vez. Aí já é um pouco mais equilibrada, né? Já é um pouco mais equilibrado. O Palestra, de novo, ganha do Ferencváros por 5-2. Perde uma partida por 3-2. Ganha outra por 5-2. E o Marinetti era técnico do Palestra. O Marinetti, não creio que ele tenha sido técnico nesse segundo enfrentamento, não. Mas, em todo caso, era o time armado pelo Marinetti. Sim. E... É verdade, porque em 31 ele já estava no Galo, né? Isso, em 31 ele estava no Galo, ele volta para o Palestra, para uma última passagem, em 32, e de 32 para 33, ele troca, de novo, pela última vez, ele troca de clube no Brasil. Vai para o São Paulo Futebol Clube. O Palestra vai para o São Paulo. Aqui eu tenho que lembrar que essa saída, ela é mais documentada na imprensa. Porque nesse momento, sim, o Marinetti é uma figura, uma espécie de popstar. Ele já estava no Brasil há 6 anos. Há 6 anos. E tinha organizando excursões de clubes, de um clube húngaro. E ele aparecia
passado tanto por Rio e por São Paulo com sucesso, né? Com sucesso, tanto Montando no bons Rio times. como São Paulo. E aí, nesse momento, o Marinetti tem uma espécie de toque diplomático da intervenção dele. Ele visita as redações de jornais. Essa parte eu acho que é muito interessante a gente destacar para o pessoal que vai estar assistindo a gente, porque esse período aí do começo dos anos 30 no Brasil é um período onde no Rio e em São Paulo, e também em Minas e no Paraná, estava se discutindo muito a questão do profissionalismo, né? Quer dizer, o futebol brasileiro estava percebendo que se não se profissionalizasse realmente, de fato, acabaria ficando para trás, né? Vários dos principais craques, né? O Domingos da Guia, o Leônidas, né? O Fausto, eles vão jogar no exterior, né? O Fausto vai para Barcelona, o Leônidas e o Domingos vão para Montevidéu, né? Jogam no Nacional, no Peñarol, depois vão para Buenos Aires e então começa a acontecer uma campanha muito grande, né, pelo profissionalismo Isso. aqui no Brasil. E o Marinetti é central nessa campanha, né? Central. O Marinetti é a figura que transita entre Rio e São Paulo. Que não era uma coisa tão comum, né? Quer dizer, Não era uma coisa tão comum. Os dois estados brigavam muito nessa época, né? Exato. Pela liderança a vanguarda do futebol brasileiro. E ele era um pouco esse diplomata que ficava... Exatamente. Inclusive, no Jornal dos Esportes, que é um jornal fundado pelo Mário Filho, em 1931, o Jornal dos Esportes dá várias referências a visitas do Marinetti, já em 31, a coisa pega mesmo em 32, em que ele basicamente está ali como embaixador de São Paulo. Dizendo... temos uma imagem também. Isso. Né? Essa imagem que nós vamos ver agora é da Gazeta, em 1932. A Gazeta cede um enorme naco para o Marinetti defender o profissionalismo. A Gazeta Esportiva, A né? Gazeta. Aqui de a São Gazeta, Paulo. a Gazeta. E ele basicamente está aqui em São Paulo dizendo, olha, eu estou vindo lá do Rio e existe um grande desejo no Rio de Janeiro de que sejam adotadas regras profissionais iguais às de São Paulo. Nós podemos combinar aqui, eu tenho um plano. Ele é o cara que circula como uma espécie de mediador entre Rio e São Paulo para a unificação das regras do profissionalismo. Ele entendia, né, a especificidade brasileira de ter pelo menos dois grandes centros, né, e cada um com interesses diversos, né? Então ele fica fazendo aquele meio de campo ali, para lembrar o nome do nosso podcast, né, para unificar essa campanha, né? Exato. E aí ele, finalmente tem a vitória, né, do profissionalismo em 1933 e ali, naquele momento, de 32 para 33, ele sai do Palestra e vai para o São Paulo Futebol Clube. Essa passagem dele no São Paulo é interessante também. Até os tricolores paulistas que nos assistem conhecem a história do clube, né? Sabem que o São Paulo é fundado justamente nesse momento de passagem para o profissionalismo, quando o Clube Atlético Paulistano e a Associação Atlética das Palmeiras fecham, né, os seus departamentos de futebol, continuam como clube social, porque não queriam se profissionalizar, e a maioria dos jogadores acaba fundando o São Paulo, né? E o Marinetti fica como técnico do São Paulo, né? Exato, e no São Paulo ele é avassalador. São E ele 13 jogos com 12 vitórias e um empate. E ele vai treinar nada mais, nada menos do que o Arthur Friedenreich nesse momento aí. Friedenreich, em fim de carreira, grande jogador brasileiro, né? O grande jogador brasileiro do período amadorístico, autor do gol que dá o título de campeão sul-americano ao Brasil 19. Em 1919. Autor de mais de 1000 gols também. Autor de mais de 1000 gols. O Friedenreich, nesse momento, está jogando no São Paulo. O Marinetti chega. O São Paulo não conquista o título daquele ano por uma mera, digamos, interferência extracampo, né? O movimento constitucionalista. Porque acontece em julho de 1932, né? Isso. São Paulo se coloca contra o governo Getúlio, né? Isso. Então tem a chamada Revolução de 32 e vários dos jogadores vão para o fronte de batalha lutar. Isso. Inclusive o Friedenreich. O Friedenreich dentre eles, né? Exatamente. O Friedenreich. Então o campeonato é interrompido. O campeonato é interrompido, obviamente. Quando volta o campeonato,
a Assembleia de Clubes decide que não vai jogar toda a tabela. O São Paulo defendia que o campeonato fosse até o final, né? Que Tivesse o turno e o retorno. E um né? turno e um retorno. E aí, muito, muito provavelmente, o São Paulo teria sido campeão. Em todo caso, como a Assembleia de Clubes derrota o São Paulo e se adota um calendário mais enxuto, o São Paulo não tem condições de se recuperar das derrotas que ele havia sofrido antes da chegada do Marinette. Né? E quem acaba sendo campeão é o Palestra Itália, o time no qual o Marinette estava antes. Né? Exatamente. Então ele sai, vai para o São Paulo, mas o campeão é o time que ele tinha montado. Né? Exatamente. E aí... O primeiro título do tri que o Palestra conseguiu. Que o Palestra conseguiu naquele tempo. O Marinette, além de tudo, ele é o treinador do São Paulo na primeira partida profissional jogada no futebol brasileiro. Vamos também mostrar essa imagem. A imagem está aí, a vitória do São Paulo sobre o Santos. O Santos. Essa fotografia com os jogadores irmanados, os dois times misturados, é muito bacana, né? Sim, sim. É a primeira partida profissional jogada no Brasil. Em 1933, o Marinette leva uma equipe de acadêmicos, de estudantes para a Argentina. E na Argentina ele começa a receber ofertas para trabalhar lá. Como era comum, já mencionei aqui, né, na época. Vários jogadores brasileiros foram para os times portenhos, né? E o Marinette acaba sendo, então, conquistado ali pelo dinheiro argentino. Ofertas. Que é um paralelo interessante com a atualidade, porque, digamos, em 1933, a Argentina não tinha técnicos e tinha dinheiro. Exatamente. Né? Hoje eles têm os técnicos e nós temos muito mais dinheiro que eles. Em todo caso, o Marinette é levado para o São Lourenço. Ele vai para o São Lourenço, a gente não vai falar muito da carreira argentina dele aqui, porque a importância dele que a gente quer destacar é para o futebol brasileiro, mas vale a pena destacar que ele tem um enorme sucesso na Argentina com o Racing. Até hoje é o único técnico a ganhar Copa e Liga no mesmo ano com o mesmo time. Ele ganha com o Racing, ganha com o River. E de 33... Ele acaba treinando três grandes da Argentina. São Lourenço, Racing e River Plate. Né? Depois de 35, não se tem notícia de Marinette em nenhum banco de dados do futebol. Eu consultei todas as pessoas, digamos, que eu pude contactar, que conhecem futebol húngaro, né? O Jonathan Wilson, a professora Mônica de Budapeste, que é, digamos, a única pessoa que escreveu um artigo acadêmico sobre técnicos húngaros na América Latina. Ninguém sabe o que aconteceu com o Marinette, exceto que, de acordo com algumas fontes húngaras, ele teria morrido em 1973 em Mônaco. Ou seja, quase 40 anos se passaram e a gente não tem notícia de onde ele foi parar. Sim. Ele não está registrado como treinador de nenhum grande clube do mundo, não há registros dele, digamos, como vida pública nesses 40 anos. Mas, nesse período aí, de 1926 até 1933, ele foi decisivo para a história do futebol brasileiro. São 7 anos que ele realmente revolucionou o futebol brasileiro. Então, instalou várias coisas que depois a gente passaria a chamar de tipicamente brasileiras, né? O jogo de passes rápidos e trocas de posições, por exemplo. De 33 a 35, ele foi decisivo também para a história do futebol argentino e depois a gente não tem notícia. É um desses pedaços assim importantes, subterrâneos da história do futebol brasileiro que vale a pena destacar, porque a gente tem ideia da presença estrangeira no futebol brasileiro como se ela fosse uma espécie de momento inicial apenas. Sim. Chegaram os britânicos, trouxeram futebol de chutão e de carregada, e depois nós, sozinhos aqui, com os quitutes das nossas mestiçagens, produzimos o jeito brasileiro de jogar. Quando, na verdade, não é bem assim. Esse jeito brasileiro de jogar está atravessado por contribuições forâneas. E principalmente húngaras, né? Sobretudo, que é a Escola do Danúbio, que também foi revolucionária a nível mundial, né? A gente, nessa primeira metade do século XX, a Hungria, e não só a Hungria, a Áustria, né? Era o que havia de mais moderno no futebol mundial, né? Então, é isso. Vamos encaminhando, então, para torcedores do Botafogo, do Fluminense, do Galo, do Palmeiras e do São Paulo.
A gente espera ter dado uma contribuição bacana para o conhecimento da história dos seus clubes. A história do jeito brasileiro de jogar é uma história muito mais complicada do que a gente imagina, né? Muito mais. E esse Muito capítulo mais rica, aí, né? do final dos 20, começo dos 30, Muito mais rica, né? muito mais rica do que a gente imagina. Então é isso, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Meio de Campo, Futebol e Suas Histórias, destacando agora a história de uma figura muito importante e desconhecida, Eugênio Marinetti, suas contribuições para o jeito brasileiro de jogar futebol. E voltamos no próximo episódio. Deixem o like, inscrevam-se, curtam, compartilhem, circulem o nosso trabalho. A gente se vê na próxima. Um abraço, muito obrigado pela audiência. Ei! Você que está comigo aqui no YouTube, já acompanha o Ponto de Partida? O PDP é o meu programa das segundas, quartas e sextas-feiras com análises quentes sobre os principais assuntos que movimentam o noticiário e também respostas aos comentários de vocês. Mas alguns temas, eles precisam de mais tempo, mais calma e mais contexto. Daí surgiu o Ponto de Partida série. É um formato especial com episódios bastante maiores, produção pensada para streaming e recursos visuais super elaborados para mergulhar e contextualizar temas que merecem um cuidado especial. Por isso decidimos fazer episódios sobre o conflito entre Israel e Palestina. Não é só notícia, é história, sociologia, um trabalho intenso de apuração e muita pesquisa. Gente que assistiu e escreveu dizendo que finalmente conseguiu entender a origem desse conflito, das raízes na Idade do Bronze até a era da inteligência artificial. Outros comentaram que é um conteúdo tão esclarecedor que deveria ser exibido nas escolas. Que bacana. Muita gente dividiu conosco que conseguiu desfazer ideias equivocadas. E isso deixa toda a equipe muito feliz, porque é exatamente esse o propósito. Clarear o que parece complicado demais e o que está por trás dessa guerra que não nasceu agora. Se você ainda não viu os novos episódios, fica aqui o meu convite. Assine o streaming do Meio e entenda com profundidade e clareza um dos conflitos mais complexos e importantes da atualidade.